José Aldo continua ainda sendo o único campeão brasileiro da categoria peso-pena no UFC. O Diego Lopes teve a chance ontem à noite, mas acabou sendo dominado pelo Alexander Volkanovski. Eu achava o brasileiro favorito para vencer esse combate, principalmente por conta da sua agressividade, que é uma coisa boa para vencer o australiano, que gosta de cadenciar a luta e controlar seus adversários, e foi exatamente o que ele fez nesse combate. O Alexander Volkanovski fintava o tempo inteiro, obrigando o Diego Lopes a se manter sempre na defensiva e dificultava para o brasileiro achar o momento certo de atacar. Sem falar na movimentação, o australiano não se deixava encurralar em nenhum momento, estava sempre se movimentando onde não permitia o Diego Lopes encontrar a distância para usar suas mãos. E quando o australiano atacava, sempre batia e já saía do raio de ação do brasileiro, para não ser contragolpeado. Mas o que se tem mais a se destacar na performance do Alexander Volkanovski é o seu volume de golpes. Quando o Diego Lopes andava para frente, o australiano ficava o tempo inteiro dando jabs no rosto do brasileiro. E quando não era pressionado e tinha mais espaço, usava bastante seus chutes na perna e entrava com combinações de mão. O Diego Lopes teve os seus momentos no combate, conseguiu um knockdown no segundo round e no quarto conseguiu um golpe que machucou o olho do Alexander Volkanovski. Mas fora isso, faltou um pouco de agressividade do brasileiro. Como eu disse no meu vídeo de palpite, o Diego Lopes tinha que usar a mesma estratégia que o Ilia Topuria usou para vencer o Volkanovski. Usar combinações de 2, 3 golpes de mão para encurralar o australiano e conseguir o nocaute. Mas o brasileiro fez na maior parte do combate o que não se pode fazer contra o Volkanovski, que é tentar nocautear o australiano com um golpe só. Ficou soltando muitos golpes isolados, onde ficava muito fácil para Alexander Volkanovski sair desses golpes na movimentação ou contragolpear. O Diego Lopes em alguns momentos também ficou tentando contragolpear o australiano, o que também é muito difícil. O Alexander Volkanovski tem muita velocidade e não se arrisca tanto, então o australiano conectava um jab. Quando o brasileiro tentava responder, o Volkanovski já tinha saído do raio de ação. E os melhores momentos do Diego Lopes na luta, onde ele conseguiu conectar seus golpes, foi exatamente quando ele usou as combinações de mão. O knockdown aconteceu dessa forma e o momento que o Volkanovski sentiu o olho também. Resumo da luta: o australiano dominou a maior parte do combate, principalmente com seus jabs, enquanto o Diego Lopes teve alguns bons momentos isolados, mas não deu tanta sequência. Tanto que merecidamente o Alexander Volkanovski saiu claramente como vencedor na decisão unânime, por 4 rounds-1 na visão de 2 juízes, e o outro viu o mesmo resultado que eu, 3 rounds-2. Uma lutaça que recebeu o prêmio de luta da noite, ou seja, os dois ganharam um bônus, mas a performance do Diego Lopes deixou um pouco a desejar para mim. Ele não lutou mal, só que eu sinto que se ele tivesse usado mais as combinações, poderia ter conseguido o nocaute. Até porque todas as vezes que ele conectava um golpe no Alexander Volkanovski, machucava. Mesmo conectando quase 100 golpes a menos que o australiano, o Diego Lopes conseguiu fazer um estrago maior no rosto do Volkanovski. Também senti muita falta do jiu-jitsu do brasileiro. Sei que é difícil quedar o Alexander Volkanovski e que as quedas acabam consumindo mais energia. Mas o Diego Lopes poderia ter tentado uma queda ou outra para não deixar o Volkanovski tão confortável na trocação e também para o brasileiro usar o que tem de melhor, que é a luta agarrada. Mas enfim, infelizmente o Diego Lopes não foi campeão dessa vez, mas tem apenas 30 anos de idade e pouco tempo de UFC ainda. As chances de evoluir mais e disputar o cinturão no futuro são muito grandes, ainda mais que o patrão Dana White gosta dele. Ou seja, não vai precisar de muitas vitórias para ter outra chance. Agora, o próximo adversário do brasileiro, eu acredito que tem duas boas opções no momento. A primeira é o Yair Rodrigues no UFC Note em setembro. Os dois quase saíram na mão na coletiva de imprensa, tem uma rivalidade entre eles, ambos representam o México, estão entre as primeiras posições no ranking, seria uma luta perfeita para ser co-main event do pay-per-view em Guadalajara, no México. Mas pode ser que o UFC, que está investindo bastante no México, presenteie o Yair Rodrigues com title shot. Inclusive o próprio Volkanovski deu sinal verde para esse combate. Então Diego Lopes poderia fazer uma revanche com o Movsar Evloev.
é a chance do brasileiro se vingar da sua primeira derrota dentro do UFC. Dessa vez com um camp completo, claro. Mas eu acho que vai ser uma dessas duas opções. Tudo depende de quem vai disputar o título na sequência. Agora, essa luta de ontem mostrou o quanto o Alexander Volkanovski é impressionante. A maioria das pessoas achando que ele estava superado depois dessas duas derrotas seguidas por nocaute. Agora deu a volta por cima e se tornou campeão novamente. O primeiro campeão na história com mais de 35 anos nas categorias mais leves. Está a uma luta de empatar com José Aldo em vitórias por cinturão na categoria. E está perto de indiscutivelmente roubar o título de melhor peso-pena da história. Temos que bater palma para esse homem, porque fez o que ninguém ainda tinha feito e provou que tem lenha para queimar. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Ficaram tristes com a derrota do Diego Lopes? O que você acha que faltou para o brasileiro vencer? Alexander Volkanovski passou o José Aldo como o melhor da história dos penas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha gostado desse vídeo, queria te pedir para, por favor, deixar o seu like. O seu like ajuda o meu conteúdo a ser mais recomendado aqui no YouTube, fazendo o canal crescer cada vez mais. Se inscreve também, esse é o menor canal de MMA do YouTube, mas com a sua inscrição, o canal pode crescer um pouquinho mais a cada dia. Não deixe de clicar no sininho para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo aqui. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.